Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto. Boa tarde, Felipe Rato, como é que estamos? Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Dadinho. Pessoal convidado. Tudo certo? Agora faço parte, então. Claro, agora oficialmente, nosso estagiário que não aparecia, agora... Que moral, hein? Viu só? Rato, vamos então para falar com nossos patrocinadores? É isso aí. Sam Máquinas de Cafés e Insumos. Máquinas para sua empresa, consultórios, clínicas ou até mesmo particular. Se tu quer um orçamento, fale com a Sam pelo telefone e WhatsApp 997150205. E a grande novidade, né, estreando hoje aqui conosco, a padaria dos nossos amigos, do Fábio e da Drica, a Santa Mordida. E aí, Rato, o que nós temos para dizer da Santa Mordida? É isso aí, ela fica na Marechal Floriano, 913, e o telefone para contato é 9990... Perdão? 999055557. É muito 5, né? É muito 9 também, é muito 5, muito 9. Gente, assim, ó, é o seguinte, você precisa ir lá conhecer no endereço que o Rato passou aí, porque ir lá experimentar as tortas, porque as tortas lá, gurias, são todas feitas com produtos Nestlé, exclusivo. E a Nestlé, junto com a Santa Mordida, tá fazendo essa parceria aí conosco, né, acreditando no nosso projeto de evangelização. Então, eu queria começar com vocês. A gente escolheu alguns textos da Bíblia que falam, né, sobre filhos, sobre a criação de filhos. E dentro desses textos, a gente vai trocar uma ideia aqui, né, falar das nossas experiências, do que o texto tá dizendo, fazer uma reflexão sobre eles. Tá bem? Beleza? Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Como estão? Bem. Não sei se vocês querem falar alguma coisa antes. Se apresentar, acho que não precisa, porque já participaram do outro podcast Repetentes. aqui. Repetentes. Bom, a Ângela tem 2 filhos, 2 meninos. 2 filhos. Um de 8 anos e um de 1 ano. E a Michele? 2 meninas, uma de 11 e uma de 6. Tá, então, eu acho que a gente pode começar por Deuteronômios, que foi o capítulo 6, versículos 6 e 7, né? Que a gente passou ali. Eu vou ler então e a gente pode ir trabalhando em cima, né? Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as incluirás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Querem que eu comece? Eu também quero que tu comece. Bom, se a gente voltar um pouquinho ali no versículo 4, ele vai começar dizendo assim, né? Ouve, Israel, Javé, nosso Deus, é o nosso único Javé. Portanto, amarás a Javé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aqui já começa esse versículo, no versículo 4, falando sobre o primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar, né? E quando a gente coloca esse primeiro mandamento, né, como prioridade, que é a prioridade que Deus nos pede, todas as outras coisas acho que é uma sequência, né? E amando a Deus, a gente vai procurar estudar sobre Deus, conhecer a Deus, vai ter a obediência, né, nas coisas de Deus, e aí eu acho que vai ficando mais, não digo mais fácil, mas vai ficando mais entendível, se é que existe essa palavra, né, de mais fácil entendimento, né, o que a gente precisa fazer nos outros mandamentos. E aí vem, depois ali no versículo 6, né, no 6 e no 7, isso que a gente tinha conversado, né, que é sobre amar os filhos. Em qualquer situação, né? Porque ele diz ali deitado em pé, então amar os filhos e educá-los, né? Em todos os sentidos. Deixo a palavra para vocês. Então, Dadinho, quando a gente coloca vontade de Deus prevalece e o amor homem e mulher, né, gera frutos, que são os filhos, eu costumo dizer que não existe maternidade sem fé. Acho muito difícil, né? A gente conhece ali o amor incondicional, né? E o quanto a gente sente gratidão, né? Por essa bênção. Então, como o próprio Salmo que a gente vai ler depois, 127,
nos traz, né? Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa, né? Que ele nos dá um prêmio, uma graça. Então, é poder conhecer esse amor incondicional, que com certeza nos aproxima ainda mais do amor de Cristo, colocando ele sempre sobre essa ótica, né? Que a gente conversava aqui antes de iniciar, né? O nosso amor a Deus, seguido do nosso amor matrimonial, né? Cônjuges. E depois vem o amor aos filhos, então, dos filhos. E acho que o grande desafio, tanto meu quanto da Michi hoje, né? Como criar os filhos sobre o que a gente acredita, né? Podendo guiar, podendo aconselhar. Aqui nesse livro ele nos traz, né? A Fé Explicada, ele nos traz também sobre o quanto pai e mãe não são... eles não são mandões, né? A gente cada vez mais tem esse papel de orientação e de aconselhamento. É assim que se fala, né? Pra tudo, né? Quando a gente é mãe, assim, o Martim tá com 1 aninho, a demanda é bem grande, vocês já passaram por isso, vocês sabem, a gente acha que o trabalho braçal é o maior e eles vão crescendo e a gente vai vendo que não é, né? Que é conceber aquele ser humaninho ali, aquela bênção de Deus e transformar, né, num ser humano de verdade, de bem, de valores, de princípios. Eu acho que esse é um grande desafio. Inserido num mundo atual, né? Que com o avanço tecnológico, com tudo que o mundo tem aí para oferecer, a gente conseguir ter, né? Oferecer uma base sólida para eles, né? Um lar baseado nos princípios de Deus, eu acho que é o primeiro caminho, assim. E só antes um pouquinho de passar para Michi, né? Que eu ia falar, acabei esquecendo. Da importância, né, que Deus dá à família, né? Porque como começou o mundo, né? Começa com Adão e Eva, uma família, né? E depois Deus entrega Jesus Cristo a uma família, né? Então a família é uma base, um alicerce, Um projeto de Deus. um né? projeto de Deus, exatamente, né? A aliança se forma através da família, né? Então e com certeza que Deus entrega Jesus Cristo para Maria e José porque tinha certeza que ele seria amado, seria bem aconselhado, seria bem orientado, né? Senão certamente ele não teria entregue. A gente sabe que desse fato que a gente estava falando antes, né? Do casal estar, né? Cristo, casal, né? E eu sempre costumo dizer em conversas, ou eu e o Dado, que para a gente poder dar uma criação boa, nós, né, temos que estar bem. Elas têm que ter essa imagem, né, de que o casal se gosta, se respeita, tá ali por eles. Porque eu disse, se o filho vem antes, qual é o que ele vai ver daquele casal, né? Se eu boto sempre ele em primeiro. Então, a gente tem essa função de cuidar um do outro, da nossa relação, para que a gente possa também cuidar delas bem, né? Com certeza. E eu sempre digo pro Dado, que agora o Dado falando da criação do mundo, eu sempre peço, assim, quando eu rezo, eu digo que Deus me deu um pouquinho de Maria, sabe? De como Maria foi, assim, né? Porque ela soube ser paciente, ela soube cobrar, né, de Jesus, mas ao mesmo tempo ser amorosa, ser caridosa, carinhosa. Então, eu sempre peço que Deus me dê um pouquinho dela, sabe? De que a gente possa ser assim, pouco como Maria. Para todas nós, né, Michi? Que a gente consiga ter 1% de quem foi Maria, né? Essa docilidade em pessoa, né? Com paciência. Para mim, o mais marcante é a gente agradecer por servir, né? Eu acho que hoje a gente tem essas funções, a vida é corrida, toda a tribulação, assim, mas naqueles momentos de muita correria, a gente sentir gratidão, então agradecer por poder servir, né? Então, se Deus nos presenteou com essas graças, com essas bênçãos, que a gente consiga ter a melhor espiritualidade, a melhor saúde emocional para poder passar, né, esses valores e ser grato ao servir. Então, se a criança precisa de ti nos primeiros anos de vida, né, o quanto de disponibilidade tu tem para aquilo, né, não só de tempo, mas emocionalmente falando. Então, hoje, por trabalhar com crianças também, né, então sou mãe, mas trabalho também com criança, tendo crianças quase que diariamente,
é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Tudo bem, a vida é corrida, tudo bem, as mães, na sua maioria, precisam trabalhar fora, precisam, né, cuidar dos filhos, casa, é bastante coisa, né? Mas quando a gente coloca na ótica de que a gente foi presenteado, foi agraciado, o quanto eu tenho de disponibilidade para esse papel, né? E o quanto eu preciso estar bem, exatamente o que tu tá falando, né? Seja consigo mesmo, com a sua fé, com a sua hospitalidade, para poder passar isso aos filhos, quanto entre o casal, né? Que seja... É a base, é a força, é a segurança, Se aquilo ali tá firme, né? Todo o resto... vai. Então, a gente vai encontrar as adversidades, né? Eles vão sair para o mundo, mas eles vão ter aquilo ali dentro de casa, né? Com certeza, né? E aí, complementando isso que tu falou e que o Amish falou, por isso essa hierarquia, se a gente pode chamar assim, né? Deus, o cônjuge, né? Ou a cônjuge, e depois os filhos. Por quê? Porque se não tiver alicerçado... Bom, a gente... provavelmente vocês conhecem, a gente conhece famílias que se desestruturaram, exatamente por isso que a Mish falou. Do casal não ter a mesma linguagem com o filho, né? Ou o pai protege mais, ou a mãe protege mais. Muitas coisas, às vezes, eu fui criado num sistema mais bruto, né? A Maria mesmo, que é a primeira, tem quase 5 anos de diferença, né? Então, eu dizia pra Michelle, não, eu fui criado de tal jeito e tô aqui hoje, não sei o quê. Só que tinha vários traumas que eu fui descobrir depois com terapia e tal, né? Mas o caso é o seguinte, que às vezes, mesmo eu sendo meio bruto, a Michelle nunca se meteu, mas depois me chamava de canto, né? E dizia, tem que fazer de tal jeito, de tal jeito. E por ela também ter uma experiência com criança de 15 anos, trabalhando como professora e pedagoga, enfim. E eu fui me moldando, mas aí também vai do homem também, né? De ter humildade, de reconhecer e se entregar também para aquela maneira de criação e de fé, né? O entendimento da criança, a gente tem que sair um pouco da caixa, né? Eu sempre digo, a criança não aprende com a gente, ela ensina. Se a gente tem esse olhar, assim, essa ótica. Criança é muito pura, né? Criança, na sua forma natural, não tem maldade, não tem... Perguntaram esses tempos, será que ela sente inveja para uma criança? A criança disse, mas o que é inveja? Então, ela vai aprender isso, né? No mundo aí fora. Esse dessa frase que tu falou, foi assim comigo e eu tô aqui, né? Eu comi, não morri, né? Eu escuto bastante. Então, por exemplo, mas a gente quer criar adultos, né? Quer criar crianças que se transformem em adultos saudáveis emocionalmente também, fisicamente, emocionalmente, ou a gente quer criar sobreviventes? Eu sempre pergunto, né? Porque, claro, a nossa geração não teve... Daqui a pouco toda essa informação, esse conhecimento, né? Os nossos pais. Então, eu digo, a nossa geração foi... Eu, como nutricionista, né? Foi criada com a bolacha Maria e o suco Tang. Mas porque não se sabia, né? Que isso que tu oferecesse para uma criança muito pequena podia trazer malefício, o açúcar. Então, hoje a informação, né? Eu sempre gosto de pegar... A tecnologia tá aí e não vai voltar, né, Dadinho? Então, o que a tecnologia, a informação pode nos ajudar, né? Então, até pelo controle, assim, das crianças, né? Que é uma das dúvidas maiores, acesso a telas, né? A partir de que idade, tela sempre faz mal, tela sempre prejudica, isso tudo, né? Todas nós temos sempre essa dúvida, assim. Mas será que ela também não pode auxiliar, né? Já que eles têm esse conhecimento, né? A gente fazia pesquisa em escola base de Barça. Te lembra da Barça? Não. Livro Barça, era onde a gente pesquisava, né? Enciclopédia, Barça. Enciclopédia Barça. Hoje em dia, eles abrem ali, eles conseguem, né? Ter acesso, né? Então, o quanto isso vem para nos ajudar e o quanto a gente tem que limitar também, para não ser um uso descontrolado, que não perca a infância, né? Então, isso tudo eu acho que faz base, e a espiritualidade vem de encontro aí, né? A criança vai crescer, vai se desenvolver num ambiente onde ela veja os pais sendo atuantes, né, na sua espiritualidade. Não adianta a gente falar, né? Então, e também não adianta forçar. Eu tenho um pouco esse posicionamento, assim, porque tudo com criança que a gente força, se a criança tá te sinalizando de uma forma e tu tá insistindo, daqui a pouco acho que não é por aí, né? Sim. Então, sempre tudo muito explicado. Não sei como é que tu faz, né, Michel? Tô falando comigo pelo mais velho, que tem 8 anos já. Né, do entendimento de ir na missa. Mas às vezes eu não quero ir na missa. Então, por que a gente vai na missa? Por que a gente reza todo dia? Quem são esses santos que tem aqui em casa? Enfim, primeira catequese é no lar, né?
Pra depois ele sair. Então, claro, a gente conta, a gente dá a base, mas a gente sabe que as escolhas vão ser deles, né? No futuro, mas a gente se esforça, é por isso que é um desafio. Mas eu vejo assim que a gente estando com essa base bem formada, né, o quanto é importante. A gente vê pelas gurias, assim, claro, a Maitê ainda vem numa pegada diferente, porque é mais nova, né? Mas a Mariá, a gente vê assim, ó, ela tem o posicionamento dela, né? E ela não se abaixa para aquilo, entendeu? Porque é errado. Não, isso é o que eu acredito. Perfeito. Né? É o que é a minha fé. Perfeito. Então, a gente vê, assim, o quanto é importante a gente fazer esse trabalho com eles, né? Demonstrar o que é o certo, né? Da gente ter, como tu disse, essa vivência dentro de casa. Porque não adianta a gente só falar. A criança, ela vai pelo exemplo. Total. Né? Se eu só falo e não faço, não ajo... Bom, meu pai e minha mãe só falam e não fazem, por que eu tenho que fazer? Né? Então, o quanto é importante. Então, às vezes a gente costuma dizer para elas assim, ó, que tem uma coisa que é inegociável lá em casa, que é faltar à missa. É um compromisso que a gente tem com Deus. Então, a gente precisa ir na missa todos os domingos. Por quê? Porque a gente precisa se abastecer, a gente precisa estar perto de Deus, né? Agradecer pelas coisas que a gente tem. Pedir se a gente quer, né? Se a gente está com algum problema, a gente vai lá, conversa com Deus. Então, elas terem esse entendimento. E a Maria já passou por diversas situações na escola de que ela foi confrontada, até por professores. Entendeu? E ela se manteve firme naquilo que ela acredita. Então, eu digo, é importante, né, a gente dar como tu disse, essa vivência para eles se sentirem seguros, né? Do que eu acredito é isso. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho também que isso aí que a gente falou da Mariá, do confronto, vai muito encontro do que o Rafael Brosbeck ele falou aqui no dia que eles tiveram aquele ali, né? Só que daí, claro, ele estava falando em relacionamento, que daí ele disse que ela não era católica ainda e que daí, quando, se tu quer ter um relacionamento com uma pessoa que comungue da mesma fé que tu, no nosso caso a católica, tu tem que saber ter conhecimento das coisas, porque a pessoa vai te perguntar de várias coisas e tu tem que saber aquilo ali para responder, né? E a Maria é assim, ela tem esses... não é um confronto de embate, né? Mas algumas coisas que vão contra aquilo que a gente acredita na fé católica. E se ela não sabe na hora, ela fica quieta e vem em casa e me pergunta. E aí olha a responsabilidade, né? Se a gente não sabe, claro, eu não sei tudo, o que eu não sei eu vou procurar e vou responder para ela dentro daquilo que a gente acredita para ela levar uma informação correta, né? Então, tem um risco muito grande. Mas antes de nós entrar nesse próximo assunto que eu acho que a gente está se encaminhando para ele, eu vou ler o Salmo 127. Mas antes também disso, a Maitê, como a Michelle falou, a gente tem mais dificuldade, né? Assim, nessa questão quando da são fé. menores. Mas a Marielle não teve. A Marielle não teve. Ela já é mais questionadora. Isso, ela já é mais questionadora, né? Por quê? É o temperamento. Por que não sei o quê? Aí foi que nem a fase da coroinha, né? Porque quando surgiu a função do coroinha ali na Conceição, a Maria disse que queria ser e tal, e a Maria ia fazer o Eterna. E ela não podia fazer. E ela tava em alas, assim, porque não ia poder fazer, né? E aí quando surgiu o coroinha, vou ser coroinha. Cara, ela ficou um tempo ali e não quis mais. Se enjoou, porque não era aquilo que ela imaginava, né? E até porque ela botou muita expectativa. Cansou, né? Porque ela é pequena. Se tu for analisar, ela tem muito 6 anos. E aí ela ia pra cima do altar, ela gostava de ajudar, mas só que ela disse pra nós, eu canso. Tadinha. Porque eu fico parada. E até um casal que é nosso amigo comentou, disse, a Maitê tá no lugar errado, ela tinha que ser do folclore, porque ela gosta de movimento, entendeu? E ali ela tinha que ficar parada. Entendeu? E aí pra ela aquilo ali não tava indo contra. Então, ela disse, não quero mais. E como é que vocês agiram? Bom, a gente ficou meio triste, assim, né? Num primeiro momento, mas aí a gente disse que... É o que o Dário diz, assim, eu tô sempre dando uns... Não adianta forçar, né? Porque tudo que é forçado acaba não sendo prazeroso. Então... Isso tem que ser uma coisa que ela tem que ter vontade. Então, a gente não forçou. É uma linha muito fina entre aquilo que a gente consegue ser incisivo com eles no que diz respeito... Em tudo, né? Mas no que diz respeito à espiritualidade, à fé.
é muito fina daquilo, como tu falou, inegociável a missa, é a minha premissa também. Mas daqui a pouco vai pra missa sempre se sentindo obrigado, daqui a pouco... Sim. Então, é uma linha fina, Uhum, né? Eu digo, é muito complicado, assim, eu acho que a parte mais delicada, o quanto a gente tem que se impor, é a questão do limite, né? Uhum. Porque os filhos são diferentes, né? Sim. Sim. Totais diferentes, geralmente. E aí, com um filho que tu consegue, né? Que vai indo geralmente com o outro não, porque já tem um outro temperamento. Sim. Então, criações iguais, mas temperamentos diferentes. Então, nem sempre aquilo que a gente aplicar com um filho vai conseguir igual funcionar. com o outro e vai dar resultado. Mas uma coisa que eu escutei uma vez e guardei pra mim, assim, e vou levar pra minha vida, é a questão de tu nunca desistir, né? Não. Por exemplo, a gente lá, a gente propaga a nossa fé dentro de casa e a gente tenta corrigir, a gente corrige todos os dias a mesma coisa, né? Até teve uma situação com a Mariá, né? E que desde, acho que dos 6 anos, a gente vem batendo na mesma tecla. Quase todos os dias, né? Tinha Quase isso, tem que ser assim, meu filho, tem que ser assim. E ela não mudava. Cara, agora chegou 11 anos, aos 11 anos, parece que ela, assim, ó, Fez um boom. pulou o muro, assim, Mudou a fase. e mudou completamente, assim, a forma dela abordar as coisas e de receber e de responder, entendeu? E ainda ontem, né, nós estávamos conversando e eu falei assim, Michele, foram 7 anos de fazer tal Sem jeito, fazer tal desistir, né? jeito, sem desistir. E eu acho que na fé é a mesma coisa. Aí eu vou entrar de novo na questão da Maitê. A Maitê, a gente, que tu me perguntou, né, como é que foi a minha reação, eu fiquei triste e ao mesmo tempo com medo. Né, eu assim, será que ela vai dar problema de não querer seguir, né? Nossa fé, ela vai ter a liberdade dela, claro, né? Mas aí um dia a gente estava chegando na escola e a diretora, tem que contar uma proeza pra vocês da Agora, Maitê. faz bem Agora, poucos semana dias. passada. Hoje as crianças foram pra capela. Que eles têm pedido, ela e algumas colegas pedido pra capela na hora do intervalo. E na hora que ela foi pra capela, eles passaram na frente de Jesus Cristo e ela disse que pegou a mão das duas coleguinhas e disse, não, tem que ajoelhar. Assim. Puf, e fez as gurias se ajoelhar. E aí tem que fazer assim, ó. E tem que fazer assim. Querida. Ei, Então é a forma dela. Isso, mas aquilo pra mim foi assim, ó, cara, tá valendo a pena, entendeu? Tá entrando, Mas tu né? viu que ela, com a personalidade dela, pra coroinha não dava. Exatamente. Mas isso não tem a ver com a fé dela, Claro. né? Exato, é. Vai ser com a vivência que ela vai ter, né? Exatamente. E o quanto a gente, às vezes, espera dos filhos atitudes que não adianta, né? A gente ensina, mas a gente são pessoas diferentes da gente. Isso eu sempre digo pro Dado, porque... mas a gente fez assim com a Maria. Sim, mas elas são diferentes, né? Elas são. A gente educa da mesma maneira, a gente cria as duas da mesma maneira, mas elas recebem de maneiras diferentes, entendeu? E elas são diferentes. A Maria é mais tranquila, a Maitê já é mais espírita, entendeu? Então, elas são diferentes. Então, é lógico que elas não vão ser iguais, né? Não. Bom, então vamos passar ali pro Salmo 127, que daí ele fala assim, o versículo 3. Vou ler o 3 e o 4. Sim, os filhos são a herança de Javé. É um salário, o fruto do ventre. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. É isso, né, que nós tínhamos separado, né? Exatamente. Eu vejo da bênção que é, né, de ter filhos, mas eu acredito que principalmente, assim, para a mulher, por todo o contexto, né, por Maria ter gerado Jesus Cristo e tal, enfim. E aqui que ele fala, né, é um salário, o fruto do ventre, né. Então a importância da mãe, o cuidado, o amor que Deus tem pela mãe, né, em tudo, né? Em todos os sentidos, assim, né? E aí no 4 que ele fala, né? Como flechas na mão do guerreiro. São os filhos da juventude. Então, a gente tem uma responsabilidade, a gente vai usar eles como flecha, né? E jogar eles pro mundo. Só que a gente tem uma responsabilidade de preparar essas flechas, né? Não tem não sei se tem um alvo específico. Eu acho que o alvo do preparo em Deus, né? Em Jesus Cristo, a nossa fé. E depois a gente prepara essa flecha, a gente pega e atira, e aí a gente tem que ter aquela consciência de que a gente fez lapidou bem, né? Isso, a gente tentou lapidar da melhor maneira, né? A gente sempre Dentro daquilo tenta, né? Claro. Tudo.
a gente dá o nosso melhor, né? Quanto mães, né, Michi? Mas a gente sabe que mães são seres humanos, exato. passíveis de erros, né? erros. Então, acho que por muito tempo não se falava nisso também, né? A gente veio de uma cultura, de uma geração também que antes... Eu já era adulta quando eu percebi que o meu pai e a minha mãe não tinham razão sempre. Que eles tinham errado. Isso foi um choque tão grande pra mim. Tão grande. Né? Que, enfim, terapia também e tudo mais. Mas porque a gente é criado dessa... A gente é ensinado dessa maneira. para isso. Só que aí hoje eu acho que vem um choque de gerações muito grande, né? Da nossa para os nossos filhos. Então, hoje a gente já foi de uma educação bem mais severa para uma educação bem mais permissiva em todos os sentidos, né? Então, daqui a pouco tá perdendo a medida, né? Que tempo que eu tenho também com a correria da vida para dar essa educação de qualidade, né? Esse tempo de qualidade que a gente fala tanto. Ah, mas eu fico tempo que eu consigo, enfim. Sim, mas a qualidade do tempo também, né? É importante aquilo que a gente... E, na verdade, é a nossa missão mais importante. Então, eu tive licenças maternidades também. Eu sou autônoma, né? Eu tenho essa oportunidade de ter tido... Eu tive licenças curtas, mas eu consegui ir trabalhando aos poucos, né? Para estar o menor tempo possível longe enquanto eles eram muito pequenos. Mas todas as mães têm aquele sentimento de culpa, né? Se elas escolhem ficar em casa para se dedicar exclusivamente aos filhos, e se elas escolhem retornar ao trabalho por não ficar o tempo suficiente. Então, a gente lida diariamente com isso, né? Com esse sentimento. Né? Por isso que eu digo que não existe maternidade sem fé. Porque a gente vai ter esses desafios, a gente vai ter esse sentimento de culpa de estar falhando em algum dos lados, né? Mas a gente faz aquilo que a gente pode. E que eles saibam, depois de adultos, isso, né? Olha, se falhamos, foi porque somos seres humanos, né? Perfeito só Deus. Então, isso é uma das coisas, assim... A minha entrada no Reino Cristo também, que eu queria falar, que faz quase um ano, né? Vai fazer um ano agora. Também foi muito para eu conseguir ter essa proximidade maior de movimento, de espiritualidade em casa, né? Com a família. Então, a gente tem o diretor, Padre Patrick, que já esteve aqui, que a gente pode convidar ele na semana que ele está em Bagé, né? Para ir almoçar na casa da gente. Então, ele já esteve almoçando na minha casa. Então, o padre sai, falando em relação às crianças, né? O padre sai daquele papel longe lá do altar, né? E ele vem para dentro da tua casa. Então, para as crianças, isso é algo muito mágico, assim, muito, né? O Martim muito pequeno sem entender, mas o João Miguel maior, ele queria saber se ele podia perguntar as coisas pro Padre Patrick, o que ele podia perguntar. E agora, no último dia que ele foi pro almoço, eu vi que ele raspou todo o prato, né? Almoçou tudinho. E eu disse, que bom. Ele disse, claro, eu não ia deixar comida, né, mãe, na frente do Padre Patrick, é pecado. Então, isso tudo, né, agrega muito, assim, da gente, quanto movimento, né, poder receber um padre em casa. Ter essa proximidade é um passo importante para a construção deles também. Tá, mas aí tu ia falar do... Eu não sei se era exatamente isso que tu ia falar, que até tu tinha comentado comigo que não falou no outro podcast que a gente fez, da tua entrada no reino, que uma das coisas Depois do quarto. Que uma das coisas que te... Não vou dizer te atraiu, mas que tu procurou, vamos dizer assim, né? Foi pela questão da criação dos filhos, né? Que tu procurou o reino. O reino chamado, que eu já te disse, sim, né? Mas muito pela questão dos filhos, porque eu penso assim, ó. O mundo que a gente tem hoje. Tudo bem, a gente coloca os filhos numa escola, num colégio com base católica. Então, maravilha. A gente pode filtrar amizades, companhias, né? Mas chega um ponto que não, né? Eles vão ter que... A gente tem que dar aptidão para eles escolherem as suas próprias amizades, as suas próprias companhias. Então, eu pensava muito assim, o que a gente tem para oferecer para os nossos filhos hoje é essa espiritualidade. É o que fala aqui também, né? Então, além da gente alimentar, educar, vestir, cuidar quando fica doente, né? As necessidades primárias, as básicas. O que mais que a gente tem, né? Quanto ao nosso papel de pais, né? A obrigação
de prover, então, essa espiritualidade, né? Mais próxima, que pra mim não me bastava só aquilo, daqui a pouco levar os meus filhos à missa, né? Eu também quero que eles tenham uma convivência com crianças que tenham os pais que tenham esses mesmos valores, né? Que é uma coisa que o Rafael aqui falou, né? Da viagem deles agora. Porque ele quer que os filhos dele, né? Convivam. Sim. Enfim, então eu acho que aqui os bons acabam se unindo, assim, né? E eu penso muito na espiritualidade e penso muito no incentivo ao esporte também. É uma coisa que a gente conversa bastante, eu e o Miguel, né? Sobre criação de filhos. Pela disciplina, por toda a autonomia que pode dar, né? Exatamente. E o João Miguel joga futebol bastante, várias vezes na semana e há bastante tempo. Então, ele já tem uma equipe, tem esse espírito em equipe, aprender a ganhar, aprender a perder, a competir, né? Então, essa questão de movimento veio muito assim, um desejo meu, um anseio meu que a igreja não fosse só lá longe. Sim. Que eu pudesse trazer isso pra dentro. E dentro disso aqui da Flash, né? A minha mãe sempre dizia que os filhos a gente queria pro mundo, né? E a gente lança os filhos pro mundo, e aí, pegando isso que tu falou da escola, né? Que a Mish tem um olhar, assim, também pedagógico, quando tem algumas... A gente tinha conversado até, né? Sim. Das relações dos colegas, né? Porque a gente sempre procura ensinar para as gurias, né? Que a gente... É o que eu digo, não é que tu vá te colocar abaixo de ninguém, mas tu sempre tem que procurar entender o outro lado da pessoa, né? E pela experiência, assim, de sala de aula, eu via que, às vezes, mudanças de comportamento nem sempre eram por querer, né? Por uma maldade da criança, né? Como se diz, né? Que muitos usam, é maldosa. Não. No fundo, né? Sempre tinha alguma coisa. Ou não estava bem o relacionamento em casa, ou naquele dia a mãe tinha brigado, né? Não tinha almoçado direito, não tinha dormido direito. Então, a gente tem que procurar... a gente procura passar para elas isso assim, ó. Mas aconteceu tal coisa, fez isso e isso, tá, mas e por trás disso, desse comportamento, o que tem? Né? A gente sempre procura fazer elas entenderem esse outro lado, assim. Vamos tentar se colocar no lugar. Se tu estivesse num dia difícil, como é que tu iria reagir, né? Então, às vezes, aquele mau comportamento sempre tem um fundo, né? E é o que a gente tenta passar para elas, tu saber acolher... É a empatia, né? Vocês estão ensinando para elas a empatia. Tu saber acolher aquele teu colega, né? A gente sabe que às vezes tem colegas que não são tão fáceis e tudo, mas a gente tem que tentar entender, tentar acolher naquele momento. E a Maria já passou por situações assim, né? De acolhimento e de que aí a pessoa melhorou e foi melhorando e... Entendeu? Mas estava passando por um determinado problema e aí veio na relação com os colegas, mudou. Então, é o que eu sempre digo para elas, assim, ó, às vezes a gente conversa, tá, e como é que Cristo agiria no meu lugar? Né? Ele viraria as costas? Ele xingaria? Então, não, né? E isso é uma coisa, principalmente, assim, a Maria, que tá maior hoje, né? A gente tá sempre nessa conversa com ela, né? De tentar mostrar, assim, ó, o outro lado da moeda. Vocês estão assim, se preparando para entrar na adolescência dela, Sim, né? Ela já tá dizendo que ela é pré-adolescente, Que não é não mais criança. né? Que não deve ser E uma aí, fase que tem toda a alteração hormonal Sim, somada, né? sim. Nossa, Tudo. é bem difícil. Mas é bem isso aí, é difícil, ensinar né? empatia, né? Porque hoje é difícil, né? Eu sempre digo assim, ó... porque hoje a gente sabe, né, Ângela, que o índice de crianças que nascem com algum transtorno, é altíssimo, né? Então, eu sempre digo assim, ó... tu ter a compaixão com aquele colega, né? E eu acho que a gente... E nesse ponto, assim, eu vejo que a Maria, ela consegue... Capacidade de gerenciar suas próprias emoções também, né? Que vocês estão ensinando para ela, Sim. né? É uma virtude, porque não significa que ela não fique, né, impaciente se o colega importunou. Claro. Que ela não fique impaciente, que ela não fique, né, com um pouco de raiva e tal. Ok, minha filha, é normal, né? Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, sim, a gente pode se sentir assim, mas como é que a gente pode resolver isso, né?
Isso é mais ou menos assim, porque a história do engolir o choro também, né? Tem várias, assim, né? Que se a gente pega, podia até ter um livro, assim, né? De tudo que a gente ouviu no passado e que hoje a gente já sabe que não se faz, né? Engolir o choro é represar todas as emoções, né? Daquela criança. Então, a mãe, isso eu conto bastante em consultório, assim, quando tem algum caso mais difícil de alguma criança, uma abordagem, né? Que é sempre com a família, a minha abordagem. Se a mãe tá num dia que ela tá sem paciência com aquela criança, e isso é normal, só quem é mãe sabe que isso pode acontecer muitas vezes, sem hipocrisia, né? Então, a mãe tá irritada e a criança sente que a mãe tá irritada com ela e a criança questiona pra mãe. Tá irritada comigo? E a mãe sinaliza, não é outra coisa. A criança para de acreditar naquilo que ela sente pra acreditar na mãe, né? E aí começa uma premissa de que eu tô sentindo, mas eu não posso estar sentindo. Isso é porta de entrada, muitas vezes, né? Pra essas questões. É que nem quando a gente chora, né? Às vezes elas... Porque eu digo pro Dado... Tô precisando de água, eu tô afogada. Aí do teu lado tem uma garrafinha. Que a gente tem os... Tá aqui. Tem os meus momentos de Tu altos vai e cortar baixos. esses meus afogamentos, né? Claro que não. Os meus momentos de altos e baixos. E às vezes elas perguntam, ai mãe, por que tu tá triste, tá chorando? Né? E a gente foi criada, não é nada, né? Não é nada. Quando a gente via. Mas é isso, né? Né? É silenciar o teu sentimento daí, né? Por que se fazia isso? Como se fosse feio tu falar que tu tá... O que tu tá sentindo. Sabe que me abriu, assim, eu tinha um olhar diferente, mas me abriu muito o olhar, assim, depois que eu fiz um curso de educação parental. Claro. Perfeito. Então, aí tu passa a ver, assim, o quanto... Aí eu pego, né? Porque eu ainda tenho vó viva, né? Eu tinha Tata. Quer dizer, eu tinha Bisa e a Maria conheceu a Tata. E aí tu vai vendo que aquilo foi uma sequência de ensinamentos, sabe? E foi passando de geração para geração. E por mais... E aí, às vezes a gente conversa e eu dado... Por mais que a minha mãe não achasse certo... Ela reproduzia. Ela reproduziu aquilo que ela foi criada, entendeu? E ela achava que aquilo era o certo. E aí, hoje, ela vendo a maneira como eu crio as gurias, tem coisas que, mesmo ela sabendo que não é o certo, né, que a maneira que eu tô fazendo é o certo, ela se apavora. Assim como a mãe do Dado também, mas que horror. Mas são tempos diferentes. E eu sempre costumo dizer pro Dado que a gente conversa muito, assim, a questão de... Tá, se hoje tu tá aqui na minha frente e tu tá chorando, eu vou te acolher. Eu vou querer saber o que tu tem, eu vou te ajudar. E por que com a criança a gente tem que ser diferente? Né? O choro, por que tu para de vai chorar. dizer... Homem não chora, para de dizer. Isso é Homem não frescura, né? Isso é frescura, para de chorar. Vamos lá. Tá, mas por que com a criança tem que ser diferente? Por que eu não consigo acolher aquela criança? Né? E várias coisas, assim, ó, que aí tu vai vendo... E às vezes a gente falava da questão do brinquedo. Essa criança não quer emprestar o brinquedo. Porque é egoísta. Tá, mas se tu tivesse um carro que tu ganhou agora, e o Dado chegasse, tu não conhece o Dado, mas ele chegasse e te pedisse o carro, tu ia emprestar pra ele? Não. Essa é outra, né? Que é a também... mesma situação, entendeu? Claro que eu digo assim, a gente tá sempre tentando ensinar. A Maitê, assim, a Maria ainda brinca também, mas a Maitê, assim, eu sempre digo pra ela assim, ó, se tu tá com um brinquedo aqui e tu está brincando... tudo bem, tu tá brincando com aquele brinquedo, tudo bem que tu não empreste. Mas se o brinquedo tá aqui e chega uma criança pra brincar e tu não está brincando, então tu empresta. Né? Porque aí tu não tá com aquele brinquedo. Então a gente sempre tenta... É o que eu digo assim, ó, a educação parental, ela também tem esse lado de a gente não ser permissivo demais. Né? Porque tem muitos que hoje olham a educação parental como ser permissivo, deixar a criança fazer... A educação parental é educação positiva. Né? Mas só que tem gente que é ao extremo, né? E é o que eu digo, eu uso com as gurias muita coisa do que eu aprendi na educação parental e que a gente viu grandes resultados, né, na educação delas. Até na minha educação. Mas sempre a gente também a base é cobrando, firme entendeu? Limite, sendo firme. Claro. Mas tem coisas que hoje eu vejo que eu não preciso ser como a minha mãe foi comigo e como a minha avó foi com ela. Esse é o ponto. Né? Então, eu consigo mesclar. Eu não vou deixar elas fazerem tudo que elas querem, porque existem regras. É como a gente diz para elas,
numa sociedade onde tu vai, existem regras. Existe o certo e o errado. Né? Então, e tu vai ter que seguir aquelas regras. E a casa não é diferente. Existem regras, né? E tu vai seguir. Mas a gente sempre tenta, né, ir mesclando com com esses novos jeitos, né? E que a gente vê que funciona. Né? Mas é uma tarefa difícil. A gente né? não tem como comparar a educação que a gente teve com a educação que a gente dá para os nossos filhos, a forma de criação. Primeiro, porque não somos como os nossos pais, nossos avós. E segundo, porque as crianças também Não já são, são né? diferentes. E isso veio, né? A gente não tinha nem o direito de questionar, digamos assim. Hoje em dia é difícil a gente ver uma criança que, pelo menos, não questione. Uhum. Quem é que diz que tá errado que ela questione? Não tá errado. Mas como a gente vai responder? E até onde ela vai questionar? Né? Sim. Então, eu super concordo contigo. A nossa linha é a mesma, né? De educação positiva. Mas sabendo, né? Limites e permissividade é outra coisa. Sim, completamente diferente, né? Que às vezes as pessoas, não, eu vou dar tudo o que quer, porque, enfim, já misturam tudo e não é assim. A criança também, se a gente for ver, ela não tem a capacidade dão um poder para ela que ela não tem a capacidade para gerir aquilo, nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem... Então, daqui a pouco, a família toda tá perguntando para a criança onde vamos almoçar. Uma criança de 5 anos, ela vai decidir onde toda a família vai almoçar. Não, né? Então, às vezes, é isso que eu acho que a nossa geração também pode se perder, assim, né? Mas eu te falo que, por trabalhar com crianças, eu vejo que a gente tem uma geração de pais hoje muito mais conscientes. Eu acho que essa é a palavra, assim. Eu acho que vamos errar, vamos ter os nossos erros, obviamente, somos humanas, mas a gente é bem mais consciente, né? E aquilo Sim. que a gente procura estudar, se formar, enfim, né? Ver o que é melhor, o que é pior. E, claro, de acordo com o temperamento de cada criança, né? Sim. E isso trazendo para a espiritualidade, então, para a vivência deles de fé. O que a gente quer, o que a gente espera que eles tenham quando eles chegarem lá nos 18 anos e que eles tenham a oportunidade de fazer um curso de Emaús, por exemplo. O que a gente vai ter ensinado para eles até lá, né? Isso é uma coisa que eu me questiono. Então, que eles saibam que eles têm a obrigação deles de escola, de estudos, né? De esporte, enfim. Mas que existe Deus, qual é a história de Jesus Cristo, qual é o nosso hábito familiar, né? De ir na missa, a base da nossa fé. Então, isso é no dia a dia, né, Michi? Tu não sente? Sim. É no dia a dia, assim. Então, aconteceu um episódio engraçado. Eu sou uma pessoa zero apegada a coisas materiais, tá? De casa, assim. Eu não tenho apego. Sou muito desapegada. Eu tenho essa virtude, graças a Deus, pelo menos é. Mas tem uma coisa que eu sou apegada, que é com os meus santos. As minhas imagens. Sim. E todo mundo sabe disso. Então, eu tenho na minha sala, na minha casa, um Sagrado Coração de Jesus, que é de família. Era da avó do meu marido, né? Minha sogra me deu, enfim. E ele tá num lugar de destaque ali, porque eu adoro ele, rezo com ele, enfim, a Bíblia tá do outro lado. E esses dias eu tenho 3 homens em casa, né? Então, vocês podem imaginar que tem sempre uma bola no meio da minha sala, junto com eles. E eles estavam jogando na sala, porque tava chovendo. E tudo bem, eu deixo, tranquilo, vamos bagunçar, depois vamos arrumar, tá. Só que numa dessas, a bola foi um pouco mais alta. E a bola foi em direção ao Sagrado Coração de Jesus. E Deus é tão bom, tão poderoso, que ele fez assim, e não caiu. Nossa. O que eu olhei pro João Miguel, que foi o que lançou a bola, ele estava branco, amarelo, azul, de todas as cores, porque eu fiz assim, ó. Foi ele que segurou o santo só com o olho. Foi. E eu disse, meu filho, meu santo. E ele disse, ai, mãe, Deus o livre, se cai teu santo. Bom, passou. Aí o Miguel viu que ele estava na sala sozinho uma hora, que ele passou 3 vezes na frente do Sagrado Coração de Jesus e fazia... Agradeceu muito. Claro. Não tinha quebrado. Então, isso dele ver a minha devoção, né? Contei esse episódio engraçado, mas dele ver a minha devoção ali, né? No meu oratório, enfim. Sim. Eles têm a Sagrada Família, os dois têm, né, nos quartos. São para criança, né, que é muito lúdica, assim, muito do que ela vê, do que ela sente, né? Os dois têm a Bíblia infantil.
Vamos pegar a Bíblia. Uhum. Eu tenho um grupo de oração, além do Reino do Cristo, eu tenho um grupo de oração, se não deu tempo de falar do outro. Grupo de oração da família, né? Todas as mulheres da família da minha mãe. A gente tem um grupo onde a gente tem uma corrente ali, todos os dias uma reza, né? Faz uma oração espontânea. Show. Várias vezes ele quer fazer comigo, que eu disse, hoje é meu dia, e ele quer rezar junto, ele faz o áudio. Então, essa proximidade, assim, é o que a gente tem, né? Claro, dependendo de cada faixa etária, depois Sim. vai poder fazer, né, a primeira comunhão, enfim. A gente planta, né? Em síntese, Sim. assim, é diário e a gente vai plantando, né? Agora, quanto às escolhas deles de vida, religiosas, profissionais, amorosas, o que nos cabe é orientação, né? Preparar o terreno. Sabe, oração. Eu acho muito bonito, assim, bonitinho, assim. A Maria sempre diz. Agora, essa semana, ela ainda disse: mãe, eu quero ter um namorado igual ao meu pai. Ah, isso é bárbaro. Quero ter um namorado igual ao meu pai, mãe. E então a gente vê, né, o quanto ela acha bonita essa relação, né? E às vezes o dado de bobagem me fala alguma coisa e ela assim, né? Ou senão ela fala assim, para de brigar com a tua mulher, rapaz. Ela te fala. Ou a Maitê fala, mas a Maria fala, pai não tá brigando. não briga com a tua mulher, rapaz. Rapaz. Eu ajudo o rapaz. Defende. Mas Então, né? Vai ser um espelho é. daí pra ela de relação, Porque né? eu tô sempre tirando elas em casa, né? Sempre. Sempre. Se a Michelle me pede uma coisa, me alcança coisa assim, não vou alcançar nada. Ué, mas não vou fazer as coisas pra tua mulher, rapaz. Mas eu digo pro dado, né? É isso aí, entendeu? Quando elas crescerem, elas têm que ter essa visão. Um dia eu perguntei pra ele assim, eu disse assim, se quando a Maria crescer e ela quiser ter um namorado igualzinho a ti, tu vai sentir orgulho, tu vai te preocupar. É boa pergunta. Né? Vai sentir orgulho, tu vai te preocupar. Porque ele é o espelho do que elas vão querer. Não vou me pro preocupar futuro, porque eu vou saber entendeu? todos os atalhos pra passar pra ela, né? Mas é isso aí, entendeu? Eu digo pra ele assim, agora isso é outra coisa que eu mudei nele, essa função do Dia da Mulher. Ele foi lá, ele comprou um presente, ele deu pra elas, sabe? Elas acharam aquilo maravilhoso. A régua delas vai ser bem, bem alta na escolha aí do... Então eu Pobre digo... louco, eu sou de Michelle, pobre louco. Mas é porque eu digo no mundo que a gente está hoje, né, Ângela? A gente vê tanta coisa acontecendo que a gente precisa deixar explícito, que nem eu digo, o que elas precisam ter para a vida delas, né? Eu digo para elas, não aceitem menos do que o pai de vocês faz por vocês. É verdade. Né? Porque a gente sabe como é que tá hoje, né? Tá tudo bagunçado. E voltando ali à história da flecha, né? Da gente pegando um punhado de tudo isso aí que vocês falaram. De quando a gente largar eles pro mundo, né? Eles e elas pro mundo. Na escola, apesar de estudar em uma escola católica, quando eu estudei em escola católica, era mais voltado por exemplo, o ensino religioso era católico mesmo, né? Não era tão forte em doutrina assim, mas era aquelas coisas voltado à igreja católica, campanha da fraternidade, aquelas coisas. E agora não, agora por lei tem que ser, né? Tem que abranger tudo. E aí tem esses questionamentos também, né? Porque às vezes colegas de outras religiões que falam outras coisas, mesmo sendo religiões cristãs, falam algumas coisas, tipo dos santos mesmo. Ela já foi questionada pela questão dos santos, né? Porque santos é coisa do diabo, não sei o que. Ela chegou em casa né? E aí me perguntou, eu expliquei pra ela. Eu disse assim, não, filha, tentei dar uma explicação pra ela. Pessoas que pensam de outra forma, que não a nossa. O que a gente vai... Aí eu disse assim, a culpa não é dos teus colegas, talvez até nem dos pais, mas são do que vem. Porque muitas pessoas, ao invés de se preocupar com a sua religião, com a sua fé, querem apontar pra nossa. Só que a nossa foi a primeira, a nossa é a verdadeira, entendeu? Tento passar tudo, a gente tenta passar tudo isso pra ela, né? A gente acredita aí já explico mais ou menos pra ela por cima o que é a tradição, o magistério, por quê, né? Porque se não fosse a... É que dependendo da idade, né? Claro, aí tu vai ter que ir numa crescente, né? Porque tem Aos coisas poucos, que, né? pela faixa etária, tu assusta, né? Daqui a pouco, se tu for dar muita formação, Sim. Então... Daí eu explico pra ela, por exemplo, ela fala, tem uma colega minha que ela disse que a gente morre e depois a gente volta. Aí eu expliquei pra ela qual era a diferença.
filha, dentro da nossa... Cada um acredita, é livre para acreditar na fé que quiser, na religião que quiser. Mas a nossa acredita na ressurreição, na vida eterna. Ponto. Por quê? Jesus morreu, ele nos falou que a gente teria... Ressuscitou e ele nos prometeu que a gente teria a vida eterna. E que a gente se arrependa de todos os nossos pecados, te arrepende das coisas erradas, fala, me arrependo, pai. Tu pede perdão, peço. Então, é isso. Então, a gente não precisa voltar pra estar pagando. E assim a gente vai indo, né? De uma forma Mas meio... Eles assimilam muito bem, Assimilam né? muito bem. Muito. Assimilam muito bem. É. E é o que a gente sempre conversa, né? Dentro da... a gente sempre diz pra ela assim, ó, dentro do que tu precisa saber na idade que tu tem, tu vai sabendo. A gente não vai ultrapassar. E às vezes a Maitê questiona, mas por que a Maria faz tal coisa ou sabe tal coisa e eu não sei? Porque a Mana já tem idade e tu ainda não tem, né? A Mana tem outro entendimento que tu ainda não tem. Aí ela fica meio, né? Porque ela quer... A Mana é o espelho, pra né? catequese com 6 anos, tá no filha, não dá. A tua irmã com 6 anos também queria ir, não foi. A tua irmã foi com 10. Aí quer fazer o eterno. É, Bem curiosa. bem. Curiosa. Nesse sentido, assim, ela é bem curiosa. Vai falar alguma coisa? Não, tu sabe que eu fiz uma anotação ali do Salmo, do 127, que falava... ele nos lembra, o versículo, né? Que os filhos são um presente precioso e uma responsabilidade sagrada. Eu achei tão forte, né? Porque, né? Eu acho que a responsabilidade que a gente tem com os filhos da gente, assim, É muito grande. muito grande. E o último, né, que a gente escolheu ali é Efésios 6. Daí eu vou ler do 1 ao 4, depois vou pular ali pro 10. Aí vamos até o 17. Filhos, acho que aqui tá mais, a luz tá melhor. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É mais um mandamento, né? É o primeiro mandamento, como promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Depois, continuando ali no versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da courança da justiça. E calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, ali os primeiros versículos ali, né? Um é o mandamento, né? De honrar pai e mãe, né? Que depois vocês podem falar. E da educação, enfim, e também que não só os filhos têm responsabilidade conosco, mas nós também temos a responsabilidade com os filhos, né? Mas aqui, nessa segunda parte, eu e a Michelle, a gente acredita e conversa muito sobre isso, e a gente reza muito também por causa disso, que é a batalha espiritual, né? Que, infelizmente, muitos católicos acham que é bobagem, muitos católicos até nem acreditam no diabo, dizem que é um factoide, enfim, né? Mas tá na Bíblia. Mas aqui ele tá falando, exato, tá nos dando um norte, né? Que a gente primeiro que a gente se revista com a armadura da fé, né? Então a gente tem a palavra de Deus, tem o magistério, tem os nossos santos, enfim, tem as nossas orações, enfim, tem tudo que a igreja nos ensina, né? Que a gente crave os pés, né, no chão e na fé. E eu acho que aqui está o ponto-chave que remete à batalha espiritual, né? Que ele fala
que a nossa briga não é de sangue e de carne. Ou seja, o que é? A gente é feito de sangue e de carne. Não é uma briga pessoal, um com o outro. É uma briga espiritual mesmo. E ele fala aqui dos espíritos que são contra o povo celeste, enfim, né? Então, se tá na Bíblia, pode até querer ter outra interpretação, meu velho, que nem eu digo. Mas tá claro, né? Claro, e através dos nossos filhos é onde o mal ele chega com muito mais facilidade, porque eles são mais sensíveis, são mais Puros, mais né? Puro. mais puro, Mais puro. né? E é o que vai afetar o casal. Livre de pecado, né? E vai afetar o casal, né? Vai afetar a família, porque os filhos vão começar a bater de frente conosco. E se a gente não tiver essa base, essa armadura e os pés fincados no chão na fé... Tu resumiu aí, né? Com essa passagem, eu acho, né? A armadura da fé, a vivência da fé, é o que a gente tem, assim, para as nossas orações, né? A leitura diária, enfim. Todos os caminhos que a gente tem para esse combate e principalmente para aqueles momentos, né? Que a gente não tá com eles, né? Eu sempre me preocupo muito com isso. Então, agora, inclusive, não sei se vocês já assistiram essa série que tá todo mundo falando. Do louca pra assistir. adolescente? A A gente não viu ainda. É. Eu vi um episódio, eu achei ela bem, bem forte, assim, né? São só 4 episódios. Mas retrata muito isso da gente perder os filhos dentro de casa, né? Porque a gente tem essa preocupação, na rua, onde é que estão? Com quem será que estão? E a gente acha que estando dentro de casa... Estão mais seguros. Estão mais seguros nem sempre. Né? Quando eles não estão perto da gente, então quando eles têm certa idade, onde eles já frequentam algum lugar sozinhos, seja no colégio, seja, né, na companhia dos amiguinhos, enfim, ali eles vão colocar para fora aquilo que eles aprenderam em casa, né? Então, como são os nossos filhos sem a nossa presença, né? Eu sempre reflito muito nisso, assim. Uma coisa é estar na nossa frente fazendo tudo certo, tudo bonitinho. Outra coisa é como são os nossos filhos. Será que tá bem aprendido as lições que a gente tá passando, né? Então é muito bom quando alguém vem de fora e encontrou, né, um filho da gente sem a gente estar e dizer, eu vi tal atitude. Aquilo dá uma recompensa também pra gente, né? Sim. Essa passagem, ela retrata, né, a importância, então, da gente estar aqui, da gente investir, então, o nosso tempo, né, na busca da espiritualidade por eles, com eles, e Deus, né, e orações. É a nossa parte. Eu sempre digo que eu peço muito a Deus sempre, né, que proteja quando eu não tiver. Porque é aquilo que eu estava dizendo, o mundo de hoje está muito, né, e a gente tem que ter essa base forte, né, e eu digo, a gente tem que se colocar em oração, a gente tem que estar atentos, né? Porque... Esse livro aqui, desculpa, Mish, que agora tu falou, eu lembrei. Esse livro aqui, ele fala isso. A nossa postura perante os filhos é de vigilância. Quanto ao... Tu falou agora, eu até cheguei a... Acho que eu não marquei. Mas era interessante. À medida que a criança cresce, os pais hão de manter uma atitude vigilante em relação aos colegas dos filhos, às suas leituras e diversões, sem interferir inoportunamente. Então tem esse detalhe. Mas aconselhando-os ou chegando a adotar uma firme atitude negativa, se for o caso. Então, isso para mim faz total sentido. Porque muitas vezes, né, a gente interfere num momento ali que a criança está se divertindo, enfim, que fez uma coisa errada e não é aquele momento, não vai dar resultado se a gente corrigir ali, né? A gente tem a mesma atitude que vocês quanto a um não tirar a autoridade do outro, assim, né? Se o Miguel julga que eu fui mole demais ou firme demais, a gente se fala, né, longe deles, enfim. Mas isso aqui para mim resume tudo, né? E aí, claro, logicamente, aí nossa educação positiva. A gente aconselha, a gente tem atitude vigilante. Mas, se não for o caso, a gente toma uma atitude negativa. Sim. A gente retira. Seja o brinquedo, seja o passatempo, seja o... Isso é ser pais, né? Sim. Porque realmente, né, educar dá trabalho. Isso a gente consegue assistir, né? É mais fácil a gente dizer sim. Claro, largar o celular e vai embora, fica com o celular e... Porque é o que a gente sempre diz para elas, assim, ó.
Por a gente amar vocês demais, é que a gente cobra de vocês. Vocês têm... É isso aí. Eles têm as mordomias, que nem eu digo as coisas, mas a gente cobra. Não foi correto o que tu fez? Então, alguma consequência vai ter, né? É o que eu digo assim. E isso é uma coisa que a Maria sempre nos traz muito, assim, que eu digo, tá, que bom que a gente consegue passar isso para ela e que a gente é firme, mas que a gente dá o amor, mas tem a firmeza. Porque ela fala muito assim, que, ai, mãe, tu sabe que os colegas não sei o quê, às vezes apanham, que não sei o que tá. Pois é. E eu não. E aí eles ficam apavorados que eu não apanho. Então, assim, ó, era pra ser o contrário, né? E não. E eles se apavoram porque ela não apanha. Porque se ela não se saiu tão bem numa prova, e eu sempre digo pra ela assim, filha, claro que eu vou ter que cobrar que tu estude, eu vou ter que cobrar que tu faça as coisas, porque esse é o meu dever enquanto mãe, e teu pai enquanto pai, né? Tu precisa disso pra tua vida, mas a nota não vai te definir quem tu é. Eu não posso dizer assim que porque tu tirou um 6, que tu é uma péssima aluna, né? Mas aí a gente vê assim, ó, o quanto a gente precisa estar vigilante, né? Vigilante, assim, ó, porque as influências hoje, né, do mundo estão muito grandes, né, Ângela? A gente vê, assim, a questão, a Maria hoje, que tá maior, assim, a gente vê o quanto tá solto. Isso que tu disse, entendeu? É mais fácil. Para alguns dar o sim, ou para alguns ser rígidos demais. E a gente ter esse meio termo ali, né? O equilíbrio entre tu cobrar dela e tu ser amorosa é muito difícil, né? É difícil. É muito difícil. Eu digo pro Dado, assim, que é uma oração diária, né? Nossa, assim... Claro, ele enquanto pai, mas eu digo eu, de mãe, assim... Eu tô sempre pedindo aquilo que eu disse lá no início, né? Descer um pouco como Maria. De eu conseguir enxergar com esses olhos... né, de amor que Maria tinha, mas que eu saiba também educar elas na firmeza, né? Com certeza. Gente, eu acho que conseguimos expor um pouco, né, da nossa vivência. Espero que a gente tenha conseguido ajudar, ou nos ajudaram, né? Eu acho que a gente se ajudou bastante também. E vou aproveitar e pedir pro pessoal que quem tiver alguma sugestão de colocar pra gente, pode botar aqui nos comentários mesmo, de nós trazermos algum assunto que a gente possa abordar junto com a Fé, que nem a gente fez aqui hoje, né? Que a gente pode trazer algum convidado, alguma convidada pra debater isso. Antes disso, né, queria pedir para vocês curtirem, comentar e compartilhar, para que a gente tenha mais engajamento, e se inscrevam no canal. Gurias, sem palavras... Obrigado, Ângela, por sempre aposto, já é de casa já. Uma amiga, né, que a gente construiu primeiro no pátio da escola e depois através da Fé foi o que fortaleceu, assim, né? Então, não sei se você quer deixar uma mensagem, deixar um tchauzinho. Muito obrigada pelo convite de novo. Agora demora mais para me chamar. Se esgotou um pouco a energia. Agora só pelo próximo, né? Bem elaborado para ele. Esse aí fica em off. Não, te agradecer, né, porque... Agradecer a Ângela também, assim, porque essa troca, assim, foi muito boa e a gente saber que a gente trilha... Caminhos, né, bem parecidos é confortante, assim. Né? A gente saber que a gente está no caminho certo, né? Então, é um tema que é muito bom de se falar, né? É gostoso, né? Muito. Então tá. Tato, agradecer aí, né? Os nossos apoiadores. Vamos lá. Sam, máquinas de café e insumos. Máquinas para sua empresa, consultório, clínica ou até mesmo particular. Se quiseres um orçamento, é só falar com a Sam pelo telefone ou WhatsApp 53 9971 997150205. E a nossa grande novidade, né? O nosso parceiro Padaria Cafeteria e Café Santa Mordida. É isso aí. É isso aí. Que fica ali na Marechal Floriano 913 e o telefone é 999055557. E então, encerrando por aqui direto do estúdio da Play Studio,
Contato, Rato, pra falar pra quem quiser fazer algum podcast, gravar alguma aula, gravar algum programa, alguma entrevista. É só entrar em contato ali na Play Studios no Instagram ou pelo WhatsApp 48 991 46 2204. Tira essa tua ideia aí da cabeça, rapaz, e coloca em prática. Vamos fazer. E pra vocês que estão assistindo também, se tiver alguma ideia aí, cara, vem aqui, faz um piloto aqui sem botar no ar, né? Conversa com, ou chama ali no Instagram ali, fala com o Rato ali, vai fazer um precinho pra fazer um piloto. Beleza? Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!